pequenos do 21B. Então, hoje em Ciências, nós vamos usar o livro didático, volume 3, o livro novo, nas páginas 4, 5, 6 e 7. Bom, na página 4, tá falando para nós sobre a nossa alimentação, sobre os diferentes tipos de alimentos que existem no planeta Terra, né? Relacionado com as etnias, culturas e tudo mais. Bom, então aqui fala assim, ó. Você já pensou sobre o que as crianças que moram em outros países comem? Leia o texto e saiba mais sobre a alimentação dos japoneses. Então, aqui tá falando sobre a alimentação dos japoneses. É hora do almoço no Japão. Vamos ver o que tem no cardápio. São as crianças que servem a comida nesta escola. Elas servem colheiradas de arroz, também enchem as tigelas de sopa. A sopa tem algas marinhas, logo cada criança tem sua comida. Elas dizem, vamos comer. Elas comem usando palitinhos, os hashis. Na escola, as crianças trazem o próprio almoço. Nesta escola, as crianças trazem o próprio almoço. Muitas comem bolinho de arroz, algumas bolinhas de arroz têm carinhas felizes. Observe seu almoço, em que ele se parece com o almoço do Japão e o que ele se difere, o que ele tem diferente. Então, aqui diz assim, no Japão, os alimentos servidos em tipos de marmita são chamados de bentô. Então, aqui tem um bentô, uma marmita com alimento, ó. O arroz é umas bolinhas, aqui tem outro bentô, ó, outra marmitinha do Japão, tá? E aí, aqui pra nós tá falando sobre os hashis, ó. Você sabia? Hashi é um utensílio muito utilizado no Japão para pegar os alimentos. Você já comeu com esses palitinhos? Você sabe utilizá-los? Observe a dica. Então, como aqui no Brasil a gente usa garfo e faca, colher. Lá no Japão eles usam os hashis. Então, aqui diz assim, ó. Fique com um dos hashis entre os dedos, ó. Depois, segure o outro. Movimente apenas o hashi de cima como pinça, ó. Aí tá mostrando pra gente como é que a gente tem que segurar os hashis, tá certo? Bom, aí aqui na página 5 tem umas perguntas, ó. Existem muitas diferenças entre as refeições feitas no Japão e a sua? Aí vocês vão responder. Se sim, o que tem de diferente? Se não, tá? Não. Mas se tem diferença, o que tem de diferença, tá? Depois, de quais alimentos você mais gosta? E aqui é uma resposta pessoal de vocês. O que vocês mais gostam de comer, tá? E depois, o que você comeu no último almoço? O que vocês comeram no último almoço que vocês fizeram antes desta aula? Você acha que foi uma refeição saudável? Vocês acham que foi uma refeição boa, que faz bem para a saúde ou não, tá? Por que precisamos nos alimentar? Então, por que vocês acham que a gente precisa se alimentar? Tá certo? E vocês vão responder essas perguntas. Aqui embaixo fala sobre a origem dos alimentos, de onde surgiram os alimentos. Então, diz assim, para que o nosso corpo cresça e se desenvolva com saúde, precisamos ingerir diversos tipos de alimento. Uma refeição com alimentos variados fornece nutrientes necessários para um bom funcionamento do corpo humano. Então, a gente precisa se alimentar, comer comidas saudáveis para poder crescer forte, né? E inteligente também, porque a comida também nos ajuda a pensar, tá? Dá energia para o nosso corpo. Aí diz assim, ó. Os alimentos consumidos diariamente variam bastante na cultura, de uma cultura para outra. No Japão, por exemplo, as pessoas comem muitas algas e peixes nas suas refeições. E aí que tá falando do Brasil, ó. Você sabia que no Brasil o uso da farinha da mandioca na produção de vários alimentos, como a tapioca e a farinha, foi herdado dos indígenas? Já dos africanos, herdamos o hábito de consumir frutas como banana, manga e jaca.
A farofa feita com a farinha da mandioca normalmente é consumida com banana em muitos locais do Brasil. Então, aqui tá mostrando alimentos que são naturais, são comuns aqui no Brasil, tá? Em alguns lugares do Brasil. Depois a gente vai lá pra página 6. Na página 6 diz assim, ó. Mesmo variando entre os diferentes povos, a alimentação em geral inclui alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Então, por mais que tenham diferenças nas alimentações, nas comidas do Japão, do Brasil, da Itália, algumas coisas elas se mantêm as mesmas, que são a origem dos alimentos, né? De onde as pessoas tiram esses alimentos, tá? Então, a gente tem alimentos que são de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral, tá certo? Bom, então aqui, ó, tá falando assim. Os alimentos de origem animal são compostos de partes de animais ou feitos a partir deles, como o bife, o frango, a sardinha, os ovos, o leite, a manteiga, o queijo, o mel, tá? Bom, a carne, a gente já sabe, né? O bife, o frango é do próprio animal, tá? Bom, o leite, os ovos são produtos que são derivados. O que é derivados? Eles são produzidos por animais, né? A gente tem leite porque a gente pega o leite lá da vaquinha que ela produz para os seus filhotes. A gente tem ovo porque a galinha põe o ovo, tá? O queijo e a manteiga, eles são feitos a partir do leite lá da vaquinha, tá? E o mel, quem produz o mel são as abelhas, tá? Então, todos esses são alimentos de origem animal, ou são o próprio animal, como a carne, ou foram eles que produziram, que fizeram, tá? Depois, a gente tem os alimentos de origem vegetal, ó. São compostos de partes de vegetais ou feitos a partir deles, como arroz, feijão, batata, uva, o óleo de soja, amendoim e o açúcar. Então, origem vegetal são todos os vegetais que a gente come, ou fruta, ou verdura, ou semente, ou feito a partir deles, como assim? O óleo de soja, ele é feito a partir da soja. O açúcar, ele é feito a partir da cana do açúcar, tá? Então, ele é de origem vegetal. Ele surgiu a partir dos vegetais, tá? E depois a gente tem os alimentos de origem mineral, que são aqueles que vêm de seres vivos, que não vêm de seres vivos, ó, eles não vêm dos seres vivos, não são os seres vivos que produzem para nós. Aqui os dois são, ó, animal e vegetal, ó, os dois são de seres vivos. O mineral não, ou seja, são recursos minerais disponíveis no meio ambiente, como a água e o sal, são exemplos de alimentos de origem mineral. Então, são alimentos que já existem no ambiente, já existem na terra, tá? Depois, aqui na página 7, tem alguns exercícios. Então, aqui diz assim, ó. Pense nos alimentos que você costuma comer e escreva o nome de cada um deles no quadro que indica a sua origem. Então, aqui vocês vão dizer os alimentos de origem vegetal que vocês gostam de comer. E aqui, nesse vermelhinho, o de origem animal, tá? Então, vocês vão escrever o que vocês gostam de comer, tá bem? Bom, depois aqui, ó, no exercício 2, diz assim, numere os alimentos representados a seguir de acordo com a legenda. Então, a gente tem 1 para animal, 2 para vegetal e 3 para mineral, tá? Então, a gente vai enumerar os alimentos que tem aqui. Então, a gente tem um bife, um ovo, o sal e uvas, ó. Então, vocês vão colocar, o que for animal, vocês vão colocar o número 1,
o que é vegetal, número 2, o que é mineral, número 3, tá? Onde é que vocês vão colocar? Nesses quadradinhos que estão escondidinhos ali com o clipe da tia, tá? Bom, depois... Opa! Os clipes estão caindo. Peraí que a tia vai arrumar aqui antes de ler a próxima atividade para vocês. Depois diz assim, ó. Peraí, deixa eu tirar esse escolar. O lanche escolar é uma importante refeição no nosso dia. Observe os alimentos que Mariana levou para o lanche e circule. Então, vocês vão olhar aqui a imagem, ó, e vão circular a imagem. Então, o que vocês vão circular? Vão circular de vermelho os alimentos que são de origem mineral. Então, tudo que é de origem mineral, vocês vão circular de vermelho, tá? De azul, vocês vão circular os alimentos de origem vegetal. Então, vocês vão circular todos os alimentos de origem vegetal de azul. E de verde, o alimento de origem animal, tá? Então, vocês vão circular de origem animal todos os alimentos que tem ali, vão circular de verde, tá? Depois, a maior parte dos alimentos de Mariana levou para o lanche é de origem... Então, vocês vão ver, a maior quantidade de alimentos ali que a Mariana levou é de origem animal, vegetal ou mineral? Aí, vocês vão responder, tá? Depois, a próxima pergunta. Você considera o lanche de Mariana saudável? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão dizer se vocês acham que o lanche dela é saudável, se faz bem para a saúde ou não, tá? Depois que vocês terminarem, vocês peçam pro pai e pra mãe tirar a foto e mandar pra tia, tá? Não esqueçam de colocar o nome, a turma e a disciplina, tá certo, pessoal? Beijinho, até a próxima.